Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disse em entrevista ao Flow Podcast que não será candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026. Ele afirmou que vai apoiar o nome indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que quem vai ser o candidato da direita, né? Que o pessoal tem essa grande curiosidade. Quem vai substituir o Bolsonaro? É o candidato que ele apontar. Ou vai ser ele ou o candidato que ele apontar. E é com ele que eu vou. Assim, o caminho que ele apontar é o que a gente vai seguir. Estou muito comprometido com o Estado, quero fazer a diferença aqui. Não tenho interesse nenhum, ambição nenhuma em concorrer a nada diferente. Eu não preciso ser candidato à presidência, não serei. E vou apoiar quem o Bolsonaro apoiar, porque o Bolsonaro é um cara que foi importante na minha vida. O governador de São Paulo ainda indicou a possibilidade de deixar o Republicanos caso o partido entre para a base do governo do presidente Lula. Silvio Navarro, muito boa noite. Tarcísio de Freitas não é o único, que está ameaçando sair do Republicanos. Tenente Coronel Zucco, deputado presidente da CPI do MST, também já sinalizou que pode deixar o partido agora com esse aceno do Republicanos à base do governo, Silvio? E o governador de São Paulo conseguiu falar tudo em pouquíssimas frases. Boa noite, Paula. Boa noite, meus amigos queridos, Ana, Rodrigo Constantino, meu irmão Augusto. Boa noite, você que está aí do outro lado da tela. O governador de São Paulo está certíssimo. Ele está no governo do maior estado do Brasil, que tem um PIB muito maior do que outros países. São Paulo é um país maior do que o da Argentina, por exemplo, ainda mais neste momento. Aqui está o centro financeiro do Brasil e um eleitorado que vai chegar provavelmente em 2026 como um quarto do eleitorado brasileiro. São 33 milhões de votos. Ele tem muito trabalho pela frente. Ele assumiu um compromisso com a maior população do país. Qual é esse compromisso? Principalmente cuidar da segurança pública. E ele já começou por aí, combatendo o crime no litoral. Essa Operação Escudo que nós estamos assistindo na Baixada Santista, com foco principal no Guarujá, onde um homem da rota, da elite da Polícia Paulista foi assassinado, é um sucesso. O último balanço já indica 313 pessoas presas, sendo que mais de 100 procurados pela justiça. Estavam foragidos. Há outros casos de pessoas que deveriam estar em regime aberto, domiciliar, mas estavam fazendo o quê? Estavam com armas, estavam com drogas, estavam em carros roubados. Ou seja, a polícia está agindo e mudando em pouco tempo a vida da Baixada Santista para que especialmente o Guarujá e outros municípios dessa região não se tornem o Rio de Janeiro, porque tem todas as características do Rio de Janeiro, inclusive geográficas. Aqui no centro de São Paulo, ele está fazendo o que os prefeitos não fizeram, por exemplo, tentar cuidar da Cracolândia, que se espraiou para várias áreas da cidade, mas tem um foco central muito perigoso. Hoje foi um dia em que os comerciantes fecharam as portas, disseram, nós não vamos mais trabalhar aqui nessa situação. Então, o governador, ele está cuidando do povo paulista, a eleição é em 2026. Quem gosta de antecipar o processo eleitoral é a esquerda, porque tem projeto de poder, tem projeto de se perpetuar no poder. Foi assim com Lula, sua extensão com Dilma só parou, só foi freada mesmo por um impeachment e porque a Lava Jato mostrou que eles faziam de forma não republicana, às escondidas, num consórcio com empreiteiros. Não vamos nos esquecer da Lava Jato. Eles querem dizer que ela não aconteceu. Negacionistas históricos. Nós aqui, não. Em relação aos republicanos, Paulo, que você me perguntou, olha, esse é um partido que entra para aquela lista de trair e coçar é só começar, porque eles elegem o governador de São Paulo, eles pegam a garupa do presidente Jair Bolsonaro, do caminhão de votos que o presidente Jair Bolsonaro teve não só na última eleição, como os candidatos que ele fez pelo país, pelo Senado. Tem a senadora Damares, para citar aqui um nome. Você citou o deputado Zucco, que comanda a CPI do MST. Tem outros nomes, haverá uma debandada do partido. Por quê? Porque ele trocou. Bastaram 7 meses para ele trocar ali todo o seu espectro político, as bandeiras que defendeu em campanha e dizer, a partir de agora eu sou o governo. Me dá um ministério, me dá mais um cargo. Então, parabéns aí ao senhor presidente do Republicanos, Marcos Pereira, que entrega um eleitorado enorme nas mãos do Lula. Será que esses conservadores eleitos pelo Republicanos permanecerão na sigla? Agora eles serão aliados do governo Lula? Vão votar as pautas do governo Lula? E encerro em relação ao Zucco, porque ele sim está numa situação muito difícil, deu entrevista para nós no programa de ontem, porque o Republicanos
é o principal responsável por enterrar a principal CPI em funcionamento no país hoje, já que a do 8 de janeiro não consegue realizar os seus trabalhos por blindagem. A CPI do MST está sendo enterrada por causa dos republicanos, para proteger o MST, e o MST é PT. Consta, a eleição 2026 começou cedo por aqui, né? Acho que não tem uma entrevista que o governador Tarcísio de Freitas conceda que ele não seja aí perguntado sobre a possibilidade de ser candidato aí para 2026. Ele agora disse que não será o candidato. Como é que você avalia? É uma estratégia para evitar o desgaste? Como é que você analisa a declaração do governador? Eu acredito que, acho que o Silvio foi no ponto. Eu acredito na sinceridade do governador. É óbvio que, uma vez que você escolhe o caminho da política, você precisa ser reeleito para o cargo, você precisa pensar em outros cargos eletivos, se for o caso, às vezes ser deputado pensando no Senado ou indo para algum cargo executivo. Então é natural que o governador de um estado como São Paulo, o mais importante da federação, ele pense na presidência. É um caminho natural. Só que ele está no comecinho do primeiro mandato dele de gestor de São Paulo. O João Dória, tudo bem, ele acordava e dormia pensando na presidência, né? Ele criou a chapa Dória-Bolsonaro, mais ou menos como muita gente que eu conheço que quer namorar com a Gisele Bündchen, ela só não sabia disso, né? Então, ali foi mais ou menos o Dória criando esse relacionamento, a revelia do que pensava o Jair Bolsonaro, surfou nessa onda, foi eleito, e logo depois já estava traindo o presidente e a nação com o seu projeto particular de poder. Então, é isso que o Silvio falou, a esquerda toda, seja petista, tucana, ou esses políticos profissionais, o próprio Marcos Pereira, licenciado como bispo da Universal, mas administrando esse partido que ficou grande, o Republicanos, essa turma só pensa em cargo, em poder, em perpetuar esses projetos. O Tarcísio não, eu acredito na missão genuína que ele coloca ali à frente do Estado mais importante para melhorar a vida dos paulistas. Acho que essa é a missão. E ele tem 2 mandados a princípio, né, porque é natural que, fazendo um bom governo, o povo queira a sua reeleição para governador, ele pode ficar ali 8 anos melhorando bastante no que for possível e contrário ao que vai deteriorar em âmbito nacional por conta da lambança do desgoverno petista, ele vai fazer isso. Aí, se um dia isso vai ser cacifado para ele ser um candidato à presidência e tudo, ele vai repensar isso lá na frente. Né? Tem gente que só pensa em poder e tem ambição demais. Tem gente que tem outra pauta. E essas pessoas que têm outra agenda, é difícil até para um político profissional ou para um Dória da vida ou para a esquerda em geral entender, porque eles não conseguem, né, pensar como pessoas normais, patriotas e que querem entregar bons resultados. Tem uma frase muito boa, se eu não me engano, do Henry Truman, ex-presidente americano, que dizia: você pode atingir ou conquistar quase qualquer coisa na vida, desde que você não se preocupe tanto com quem fiquem os créditos. Olha só o caso do Guilherme Derrite, que entrevistamos semana passada aqui. Ele está lá tocando essa Operação Escudo com ótimos resultados pela ótica da população e recebendo chuva de críticas, saraivada de slogans, chacina da imprensa que fecha os olhos porque acontece na Bahia, porque a Bahia é petista. Quer dizer, politizaram tudo. Ele não está politizando. Ele está preocupado em proteger a população honesta, trabalhadora, inocente no litoral paulista. Então, é muito diferente o universo de quem quer entregar resultado e pensa no povo e quem quer poder, cargo e, que nem o Marcos Pereira está deixando claro aí, né, se entregar até mesmo para o colo do PT, o partido do mensalão, traindo sua base de eleitores, claramente, fechando na prática a CPI do MST para deixar em euforia esses petistas todos aí que estavam apavorados com o que estava vindo à tona ali, né? Porque será? Essa gente aí vai pagar um preço alto nas urnas. Ana, governador diz que pode deixar aí o Republicanos, o partido aí que elegeu o governador do estado aqui de São Paulo, vários senadores, deputados. Você acredita que pode haver mesmo essa debandada em razão desse aceno do Republicanos à base do governo? Eu acho que sim, e consta, essa frase é do Reagan, ele que aplicava exatamente esse princípio, e está correta. Eu acho que o que o Tarcísio mostra também, Paula,
é um ponto que o Constantino e eu estamos vendo aqui nos Estados Unidos com o governador do estado do Constantino, governador da Flórida, que foi eleito como governador da Flórida, reeleito, né, com uma margem assim muito folgada, né, absolutamente adorado no estado da Flórida, vem fazendo um trabalho excepcional como governador da Flórida. Já era considerado, né, o sucessor natural de Donald Trump em possíveis eleições e foi eleito e adorado no estado e ganhando uma repercussão nacional com muita ajuda do Donald Trump no passado e agora resolveu entrar numa guerra contra o próprio Donald Trump. Não apenas no caminho da corrida presidencial o ano que vem, 2024, mas também bate-bocas, né, de rede social, e isso vem causando um dano praticamente irreversível nesse ponto até aqui para uma possível corrida do DeSantis em 2024. Os números do DeSantis estão horríveis, né? Ele vem derretendo nas pesquisas, nas primárias dentro do Partido Republicano e muitos especialistas estão colocando isso na conta exatamente dessa briga pessoal que ele entrou e na própria entrada na corrida presidencial para as primárias republicanas contra aquele que o elevou a um político conhecido, não apenas conhecido e adorado na Flórida, mas também nos Estados Unidos. E eu acho que o Tarcísio está fazendo é exatamente o oposto do que o DeSantis anda plantando aqui, que agora muitos até dizem que a corrida presidencial dele já está comprometida. Então, o Tarcísio ele mostra também não apenas a gratidão ao presidente Bolsonaro, ele sempre disse que o nome dele é o que é hoje, inclusive como chefe do executivo no estado de São Paulo, por causa do presidente Jair Bolsonaro. Claro que o Tarcísio ele mostrou muito serviço na pasta, no Ministério da Infraestrutura, então, quem sabe, no futuro, ele pode ser aquele, né, apontado pelo presidente Bolsonaro, que não vai apontar nenhum traidor, assim como Donald Trump não está apontando aqui. Augusto, o governador foi bem categórico, né? É do beabá da política. Ninguém se declara candidato, não pode se declarar. Sobretudo quando o cargo já te transforma em candidato natural, coisa que o Dória não aprendeu. Quando alguém começa tarde em política, ele esquece o seguinte: se você vai bem num cargo, você se torna candidato porque começam a mencionar teu nome, né, como um possível ocupante de cargos mais relevantes ainda. O Jânio Quadros mostrou isso aí para o Brasil há muito tempo, se transformando de vereador, indo do cargo de vereador à presidência da República em 12 anos, sem em nenhum momento dizer que era candidato a alguma coisa. Ele disse, não, vou governar, vou ser prefeito de São Paulo. Aí ele dizia, o povo quer que eu seja candidato a tal coisa. O Tarcísio tem uma vocação política que fica evidente nesses movimentos que ele faz. Ele será, mais cedo ou mais tarde, candidato pelo bom governo que faz em São Paulo. Você não tem que precipitar nada. E ele sabe que em São Paulo ele precisa de 2 governos para as obras que ele é capaz de fazer. Exemplo, Rodoanel, recuperação da Baixada, o ataque aos bandidos. Ele sabe estar fazendo direitinho. O candidato natural é o Zema, como informa o noticiário da velha imprensa. Ele virou a bola da vez. Por quê? Ele vai completar o 2º mandato. Política você vai em ordem, em fila. Você faz as coisas. E um candidato, e um governador de São Paulo, que se diz ou mostra pelos gestos que é candidato a presidente, esse é um amador. Caso do Dória. O cargo já te transforma em candidato. E ele faz muito bem em se referir à direita, lançando candidatos. Partido não tem a menor importância. Republicanos é um nome que não significa nada. Né? Eles estão traindo
o maior cabo eleitoral deles, mas não tem peso nenhum. O que eles estão fazendo? Aproveitando o novo método de indicação de ministro. Você dá um nome, depois escolhe o cargo. Nunca vi isso na vida. Né? Já tem o Fufuca, o Silvio Costa Filho, assim, já são ministros. Do que? Ninguém sabe. Vai entrar mais um do Republicanos. Já começaram a pagar a conta com o enterro da CPI do MST. O presidente da Câmara já fez esse favor. Dispensa o chefe da Casa Civil de um depoimento. Já estão pagando a conta. E não nomearam ainda o ministro, porque o Lula está passeando.